Socorro! Ele vai se afogar! Gritou uma das empregadas, paralisada à beira da piscina. O corpo de Rodrigo Azevedo se debatia na água, suas mãos golpeando desesperadamente a superfície. A cadeira de rodas havia tombado para o lado na borda de mármore, as rodas ainda girando. Alguém faça alguma coisa, berrou o jardineiro tirando o celular do bolso, mas sem saber o que fazer primeiro. Ninguém se moveu. Entre os 5 funcionários que testemunhavam a cena, apenas olhares de pânico eram trocados. Saiam da frente! Uma voz feminina e decidida cortou o ar. Cida Oliveira, recém-contratada há apenas 2 semanas, empurrou 2 empregados que bloqueavam seu caminho. Sem hesitar, jogou-se na água ainda vestida com o uniforme. Segure meu braço, patrão! Gritou ela, nadando com dificuldade até Rodrigo. O homem já engolia a água, seus movimentos cada vez mais fracos. Quando Cida finalmente o alcançou, ele estava quase desistindo. Não desista, ela ordenou, passando o braço dele por cima do próprio ombro. Rodrigo pesava muito mais do que ela, e Cida sentiu suas forças falharem enquanto tentava mantê-lo na superfície. Alguém me ajude, gritou ela. Após o que pareceu uma eternidade, o motorista finalmente pulou na água. Juntos, conseguiram arrastar Rodrigo até a borda, onde os outros o puxaram para fora. Encharcada e ofegante, Cida se apoiou na borda da piscina, observando enquanto o patrão tossia e expelia a água dos pulmões. "O senhor está bem?" perguntou ela, saindo da água com dificuldade. Rodrigo não respondeu, ainda recuperando o fôlego. Seus olhos, porém, fixaram-se nela com uma intensidade desconcertante. A governanta se aproximou, envolvendo-o em uma toalha. "Que loucura foi essa, seu Rodrigo? O senhor sabe que não pode ficar sozinho perto da piscina." "Eu não sou um inválido completo", respondeu ele com a voz rouca. "Estava apenas tentando..." Ele parou, como se percebesse a tolice do que fizera. "Foi muito irresponsável, Cida", interrompeu a governanta, virando-se para a moça encharcada. "Você é nova aqui e não sabe como lidar com o senhor Azevedo. Deveria ter chamado alguém com mais experiência." "E esperar o quê? Que ele se afogasse?" rebateu Cida, torcendo a barra da saia molhada. "Não fale assim comigo, mocinha. Você mal chegou do interior e já quer dar ordens?" "Chega!" A voz de Rodrigo soou mais forte agora. "Todos vocês, menos a Cida, estão demitidos. Saiam da minha casa agora." Um silêncio atônito dominou o ambiente. "Mas, senhor Azevedo..." tentou argumentar o motorista. "Vocês me viram me afogando e ninguém moveu um dedo", cortou Rodrigo furioso. "Apenas esta mulher que mal me conhece arriscou-se para me salvar. O resto de vocês só serve para coletar salário no fim do mês. Senhor, por favor, trabalho aqui há 12 anos, implorou a governanta. "E de que adiantou? Quando realmente precisei, foi esta moça de Goiás que agiu." Cida permaneceu calada, surpresa com a reação dele. Enquanto os outros funcionários se afastavam cabisbaixos, Rodrigo se virou para ela. "Como é mesmo seu nome completo?" "Aparecida Oliveira, senhor." "Mas todos me chamam de Cida." "Bem, Cida, parece que agora você é minha única funcionária", disse ele tentando se ajeitar na toalha. "Pode me ajudar a voltar para a cadeira?" Ela assentiu e ajudou-o a se erguer, surpresa com a determinação nos olhos dele. Para um homem que quase morrera minutos antes, Rodrigo demonstrava uma força impressionante. "O senhor tem certeza sobre as demissões?" perguntou Cida, enquanto o ajudava a se sentar na cadeira de rodas que o motorista havia endireitado antes de sair. "Absoluta. Já faz tempo que desconfio da lealdade deles. Hoje apenas confirmei." Ele a encarou, seus olhos castanhos estudando-a com curiosidade. "Você não tem medo de mim? Das minhas explosões?" Cida sorriu levemente. "Meu pai tinha um gênio pior que o seu, e ele nem era rico." Para sua surpresa, Rodrigo soltou uma risada breve. "Vamos entrar. Você precisa trocar essas roupas antes que pegue um resfriado." Enquanto empurrava a cadeira dele em direção à mansão, Cida sentiu o peso da responsabilidade que acabara de assumir. Em menos de um mês na cidade grande, vinda do interior de Goiás em busca de melhores oportunidades, ela se tornara a única pessoa na casa de um dos empresários mais ricos e temidos de Campinas. Ao entrarem na mansão silenciosa, Rodrigo virou-se para ela.
Sabe por que pulei naquela piscina mesmo sabendo que não sei nadar? Cida esperou sem responder. Porque estava cansado de viver com medo, disse ele, olhando para as próprias pernas imóveis. O acidente me colocou nesta cadeira há 5 anos, mas foi o medo que realmente me paralisou. Ele estendeu a mão pegando a dela ainda molhada. Obrigado por me salvar, Cida. Naquele momento, ela percebeu que havia algo muito mais profundo para ser resgatado naquele homem do que apenas seu corpo afundando na água. Os sons da mansão mudaram nas semanas seguintes. Os saltos da governanta deram lugar aos passos leves de Cida. As vozes formais e distantes dos antigos funcionários foram substituídas pelo tom simples e direto da goiana. No início, o silêncio predominava entre ela e Rodrigo, quebrado apenas pelo necessário. Seu café, senhor, dizia Cida, colocando a bandeja sobre a mesa do escritório. Obrigado, respondia ele, sem levantar os olhos dos documentos. Foi durante a 3ª sessão de fisioterapia que algo mudou. Cida havia sido convocada para acompanhá-lo, já que Rodrigo dispensara o enfermeiro particular dias depois do incidente na piscina. Não estou conseguindo, resmungou ele, tentando erguer a perna direita sob o comando do fisioterapeuta. O senhor pode sim, respondeu Cida, que observava do canto da sala. Está desistindo muito rápido. O fisioterapeuta arregalou os olhos, claramente constrangido pela intromissão. Rodrigo, porém, voltou-se para ela com um olhar desafiador. O que você sabe sobre isso? Sei que a dor não é física, respondeu ela simplesmente. É medo. Um silêncio pesado pairou no ar. O fisioterapeuta fingiu ajustar o equipamento, claramente desconfortável. Sai-se, ordenou Rodrigo ao profissional, que obedeceu prontamente. Cida permaneceu imóvel, esperando ser a próxima. Em vez disso, Rodrigo a encarou com uma intensidade perturbadora. Você acha que estou com medo? Acho que o senhor está com raiva, respondeu ela. E a raiva virou medo e o medo virou desistência. Ele respirou fundo, como se tentasse conter uma explosão. Então, para a surpresa dela, sua expressão suavizou. Você fala como ela. Ela quem? Ele não respondeu, apenas desviou o olhar. Na manhã seguinte, Rodrigo a chamou ao escritório. Estava em sua cadeira, olhando pela janela que dava para o jardim. Quero que você me acompanhe em todas as sessões de fisioterapia daqui para frente. Sim, senhor. E pare de me chamar de senhor. Meu nome é Rodrigo. Cida assentiu, desconfortável com a intimidade repentina. Enquanto arrumava alguns livros na estante, notou o olhar dele seguindo seus movimentos. De onde você veio mesmo? Perguntou ele. Da Vinópolis, interior de Goiás. Cidade pequena, não deve conhecer. E por que saiu de lá? Cida hesitou. Precisava de dinheiro. Minha mãe está doente. Entendo. Mais silêncio. Um silêncio diferente, que dizia muito sem palavras. As semanas se transformaram em meses. Entre exercícios de fisioterapia, refeições e medicações, Cida tornou-se a sombra de Rodrigo. A distância inicial deu lugar a conversas curtas, depois mais longas. Frases soltas que revelavam pedaços de suas vidas. Meu pai bebia muito, contou ela uma tarde enquanto o ajudava com os exercícios. Quando ele morreu, senti mais alívio que tristeza. Meu pai também, respondeu Rodrigo. Mas ele não bebia, apenas desaparecia, física e emocionalmente. Uma manhã de setembro, enquanto limpava o escritório, Cida notou algo estranho na escrivaninha de madeira maciça. Uma das gavetas parecia mais rasa por dentro do que por fora. Curiosa, examinou melhor e descobriu um fundo falso. Dentro, um maço de cartas amareladas pelo tempo, todas com o mesmo remetente, Helena Azevedo. Endereçadas a Rodrigo Azevedo, com datas dos últimos 5 anos, desde o acidente. O som da cadeira de rodas no corredor a fez guardar rapidamente as cartas e fechar a gaveta. Seu coração batia acelerado quando Rodrigo entrou no escritório. Algum problema? Perguntou ele, notando sua expressão alterada. Nenhum, mentiu ela, continuando a limpar. Naquela noite, Cida não conseguiu dormir. As cartas ocupavam seus pensamentos. Quem seria Helena? Por que as cartas estavam escondidas? E, principalmente, Rodrigo as teria lido. Na manhã seguinte, encontrou Rodrigo na biblioteca tentando alcançar um livro em uma prateleira alta. Deixe que eu pego.
Ofereceu-se, aproximando-se. Enquanto esticava o braço para alcançar o volume, reuniu coragem. Rodrigo, quem é Helena Azevedo? A transformação em seu rosto foi imediata. Seus olhos escureceram, os músculos do maxilar se contraíram. Onde ouviu esse nome? Cida hesitou, mas decidiu pela verdade. Encontrei cartas dela no fundo falso da gaveta do seu escritório. Você estava mexendo nas minhas coisas? A voz dele subiu uma oitava. Estava limpando. O fundo da gaveta estava solto. Ele virou a cadeira bruscamente, avançando na direção da porta. Rodrigo, por favor, chamou ela. Quem é Helena? Ele parou sem se virar. Minha mãe. Cida sentiu o peso daquelas duas palavras. A mãe que ele nunca mencionara. As cartas. Você as leu? Que cartas? Ele finalmente se virou, confuso. Há dezenas delas. Todas enviadas nos últimos 5 anos. Todas de Helena Azevedo para você. O rosto dele empalideceu. Impossível. Minha mãe e eu não nos falamos desde o acidente. Talvez ela tenha tentado, sugeriu Cida suavemente. Um pensamento sombrio pareceu cruzar a mente de Rodrigo. Arnaldo, murmurou ele. Só pode ter sido ele. O mordomo que foi embora antes de eu chegar? Sim, ele trabalhava para minha família há décadas. Seus olhos encontraram os dela. Mostre-me essas cartas, agora. As mãos de Rodrigo tremiam ao abrir o primeiro envelope. Cida permaneceu ao seu lado, observando em silêncio, enquanto ele lia a carta datada de 5 anos atrás, apenas 2 semanas após o acidente. Meu filho, sei que me culpa pelo que aconteceu. Talvez tenha razão, mas por favor me deixe vê-lo. Rodrigo engoliu em seco. Passou para outra carta, depois outra. O silêncio no escritório era interrompido apenas pelo farfalhar do papel e, ocasionalmente, por uma respiração mais profunda dele. Por que ela pararia de escrever? Murmurou ele, depois de abrir a última carta, datada de 2 meses atrás. Ela não parou, respondeu Cida. Alguém interceptou essas cartas. Rodrigo levantou os olhos, subitamente tomado por uma fúria contida. Ligue para Arnaldo. Agora. Cida hesitou. Você tem o número dele? Na agenda do meu celular. Ele lhe estendeu o aparelho com as mãos ainda trêmulas. 10 minutos depois, Arnaldo atendeu. A voz do ex-mordomo soou cautelosa quando Cida explicou que Rodrigo queria falar com ele. Coloque no viva-voz, ordenou Rodrigo quando ela lhe passou o telefone. Senhor Azevedo, a que devo a honra? A voz de Arnaldo soava artificialmente cordial. As cartas, disse Rodrigo secamente. Por quê? Um silêncio pesado precedeu a resposta. Não sei do que está falando, senhor. Não me faça de idiota, Arnaldo, explodiu Rodrigo. As cartas da minha mãe. Você as escondeu por 5 anos. Outro silêncio. Então uma risada baixa e amarga. Finalmente as encontrou. Ou melhor, sua nova empregadinha as encontrou. Cida percebeu os dedos de Rodrigo apertando o braço da cadeira de rodas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Por quê? Repetiu ele, tentando controlar a raiva na voz. Para protegê-lo, respondeu Arnaldo com uma frieza surpreendente. Sua mãe o abandonou quando mais precisava. Depois vem com cartinhas sentimentais pedindo perdão? Ela não merecia sua atenção. Não cabia a você decidir isso. Alguém precisava protegê-lo das decepções, senhor. A dona Helena nunca esteve presente quando o senhor realmente precisou. Nem antes, nem depois do acidente. A respiração de Rodrigo acelerou. Você sabe onde ela está? Um suspiro do outro lado da linha. Em uma casa de repouso em Poços de Caldas. Mas não se iluda, senhor. Ela está doente, debilitada. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Você está demitido, Arnaldo. E se eu descobrir que tirou mais alguma coisa desta casa, vou processá-lo por roubo e por interceptação de correspondência. Um riso seco soou do outro lado. O senhor ainda vai me agradecer por tê-lo poupado dessa decepção. Rodrigo desligou sem responder. Por um longo momento ficou imóvel, olhando para a pilha de cartas sobre a mesa. Você quer que eu prepare suas malas? Perguntou Cida suavemente. Ele a olhou, surpreso. Para quê? Para visitar sua mãe, em Poços de Caldas. Rodrigo balançou a cabeça negativamente. Não sei se quero vê-la. Essas cartas mostram que ela quer ver você, insistiu Cida, apontando para a pilha de envelopes.
Por 5 anos, ela tentou se comunicar. Ela me abandonou quando eu tinha 10 anos, disse ele com a voz repentinamente fraca. Voltou algumas vezes, mas nunca ficou. Depois do acidente, apareceu no hospital uma vez. Discutimos. Eu a mandei embora. Nunca mais a vi. Cida se ajoelhou ao lado da cadeira dele. E se você estiver perdendo a chance de consertar algo? E se for tarde demais depois? Seus olhares se encontraram e ela viu o conflito nos olhos dele. Como posso encará-la depois de 5 anos? Da mesma forma que enfrentou a piscina naquele dia, respondeu ela, com coragem. 3 dias depois, o carro adaptado de Rodrigo estacionava em frente a uma casa de repouso nos arredores de Poços de Caldas. O local era agradável, cercado por jardins bem cuidados, mas tinha aquela atmosfera inconfundível de despedida que todas as casas de repouso carregam. Na recepção, uma enfermeira sorriu ao ouvir o nome de Helena Azevedo. Dona Helena, ela está no Jardim dos Fundos. Gosta de ficar lá nas tardes ensolaradas. O senhor é... seu filho, respondeu Rodrigo, a voz quase falhando. Os olhos da enfermeira se iluminaram. Ela fala muito no senhor. Vai ficar tão feliz. Cida empurrou a cadeira de rodas pelos corredores, até chegarem ao jardim. Sob uma árvore frondosa, uma mulher de cabelos grisalhos e postura elegante lia um livro. Apesar da idade e da aparente fragilidade, os traços delicados lembravam os de Rodrigo. Quer que eu vá primeiro? Sussurrou Cida. Ele fez que não com a cabeça e impulsionou a própria cadeira para a frente. O ruído das rodas no caminho de pedras fez Helena levantar os olhos do livro. Por um instante, o mundo pareceu congelar. Mãe e filho se encararam após 5 anos de silêncio forçado. Rodrigo? A voz dela saiu tão baixa que quase não se ouviu. Olá, mãe, respondeu ele, parando a cadeira a poucos metros dela. Helena fechou o livro lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazer o filho desaparecer. Você recebeu minhas cartas? Perguntou ela com os olhos marejados. Só agora, respondeu ele. Todas de uma vez. Ela assentiu, compreendendo o que aquilo significava. Posso me aproximar? Perguntou Helena, já se levantando com dificuldade, apoiada em uma bengala. Rodrigo não respondeu, mas não recuou quando ela deu os primeiros passos em sua direção. Cida observava a cena de longe, sentindo-se uma intrusa naquele momento, mas incapaz de desviar o olhar. Quando Helena finalmente parou diante do filho, suas mãos enrugadas hesitaram no ar por um momento antes de tocarem o rosto dele. Meu menino, sussurrou ela. E então, para surpresa de Cida, Rodrigo levantou a mão e segurou a da mãe contra seu rosto, fechando os olhos por um breve instante. O primeiro passo de uma longa jornada havia sido dado. O relógio na parede da casa de repouso marcava 3 horas da tarde, quando Rodrigo e Helena se sentaram na varanda para conversar. Cida havia se afastado discretamente, dando-lhes privacidade, mas permanecia atenta, observando de longe. Por que você nunca respondeu minhas cartas? Perguntou Helena, quebrando o silêncio tenso que se instalara entre eles. Eu nunca as recebi, respondeu ele, encarando-a diretamente. Arnaldo as escondeu todos esses anos. Os olhos de Helena se arregalaram. Arnaldo, mas por quê? Ele disse que estava me protegendo. Rodrigo deu um sorriso amargo. Achou que você me decepcionaria de novo. Helena baixou o olhar para as próprias mãos, entrelaçadas sobre o colo. Ele não estava totalmente errado. Eu te decepcionei muitas vezes. Sim, decepcionou. A franqueza dele a fez erguer os olhos, surpresa com a dureza das palavras. Você partiu quando eu tinha 10 anos, continuou Rodrigo. Voltou algumas vezes, sempre prometendo ficar e sempre partiu novamente. Eu estava doente, Rodrigo, defendeu-se ela. A depressão... Eu também estive doente, cortou ele, apontando para as próprias pernas. Quando acordei no hospital e soube que nunca mais andaria, você apareceu. Discutimos, você saiu batendo a porta. Nunca mais voltou. Você me mandou embora. A voz dela subiu ligeiramente. Disse que não precisava de ninguém, muito menos de mim. E você acreditou? Os olhos dele brilhavam de emoção contida. Eu estava com raiva, assustado. Era para você ter insistido. Helena respirou fundo, como se tentasse conter as lágrimas. Você tem razão.
Deveria ter insistido. O silêncio caiu novamente entre eles, mais pesado. Ao longe, Cida notou a tensão nos ombros de Rodrigo, na maneira como ele segurava os braços da cadeira. E depois? Perguntou ele finalmente. O que aconteceu depois que você saiu do hospital? Voltei para nossa casa em São Paulo. Esperei que você ligasse. Quando percebi que não ligaria, comecei a escrever. Uma carta por semana, durante 5 anos. Ela fez uma pausa, como se recordasse. Então, há 2 anos, tive um AVC. Pequeno, mas suficiente para me assustar. Vendi a casa e vim para cá. É um bom lugar. Os médicos são atenciosos. Por que não me procurou pessoalmente? Tentei, uma vez. O porteiro da sua mansão disse que você não recebia visitas. Liguei para seu escritório, mas sua secretária nunca me passou a ligação. Rodrigo fechou os olhos por um momento, compreendendo o elaborado sistema que Arnaldo havia criado para mantê-los separados. E agora? Perguntou Helena, com a voz trêmula. O que fazemos agora? Ele olhou para o horizonte e para as montanhas que cercavam a pequena cidade. Não sei. Não sei se podemos recuperar 5 anos perdidos. Ou uma vida inteira, na verdade. Podemos tentar, sugeriu ela, hesitante. Rodrigo não respondeu imediatamente. Seus olhos encontraram os de Cida à distância, e algo naquele olhar pareceu dar-lhe força. Sim, disse ele finalmente. Podemos tentar. Durante as semanas seguintes, Rodrigo voltou a Poços de Caldas várias vezes. Cida sempre o acompanhava, observando com discreta satisfação a lenta reconstrução daquela relação. As conversas, antes tensas e carregadas de acusações veladas, aos poucos deram lugar a relatos mais leves, até mesmo a risos ocasionais. Em casa, a mudança em Rodrigo era evidente. A fisioterapia, antes encarada como uma obrigação penosa, tornou-se uma meta. Ele se dedicava com afinco aos exercícios, muitas vezes pedindo a Cida que ficasse mais tempo, que o ajudasse com séries extras. Quero mostrar progresso quando visitar minha mãe na próxima semana, explicou ele uma noite, exausto após 2 horas de exercícios. Você já fez muito progresso, respondeu Cida, ajudando-o a voltar para a cadeira. Não o suficiente. Ele enxugou o suor da testa. Quero conseguir ficar de pé sozinho. No dia seguinte, durante os exercícios, Cida notou uma determinação nova no olhar dele. Depois de várias tentativas, Rodrigo conseguiu se erguer e manter-se de pé, apoiado nas barras paralelas por quase 1 minuto. Consegui, exclamou ele, com um sorriso que Cida jamais havia visto em seu rosto. O fisioterapeuta aplaudiu, genuinamente surpreso com o progresso. Muito bem, Sr. Azevedo. Se continuar assim, logo estará usando apenas uma bengala. Quando o profissional saiu, Rodrigo virou-se para Cida, ainda sorrindo. Preciso te contar uma coisa, disse ele subitamente sério. Decidi trazer minha mãe para morar aqui. Cida arregalou os olhos. Aqui? Na mansão? Sim. É muito grande para apenas nós dois, e ela não deveria passar seus últimos anos naquela casa de repouso, por melhor que seja. Preciso recuperar o tempo perdido. Ela sorriu, genuinamente feliz pela decisão dele. Quando vai buscá-la? Na próxima semana. Estou adaptando o quarto de hóspedes do térreo para ela. Assim não precisará subir escadas. O dia da mudança chegou, e Helena entrou na mansão apoiada em sua bengala, olhando ao redor com uma mistura de admiração e nostalgia. Você manteve os móveis da sala, observou ela, passando os dedos pelo console de madeira entalhada. Eram os únicos que tinham significado, respondeu Rodrigo. Ele olhou para Cida, que organizava as malas de Helena. Cida, esta é oficialmente sua casa agora, não apenas seu local de trabalho, disse ele. Você não é mais apenas uma funcionária. Cida sentiu o rosto corar, sem entender exatamente o que aquelas palavras significavam. Helena sorriu, observando os dois com um olhar compreensivo. Naquela noite, enquanto Helena já dormia em seu novo quarto, Rodrigo encontrou Cida na cozinha preparando um chá. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me fazer enfrentar meus medos. A piscina, minha mãe, minha vida. O olhar dele havia mudado. Não era mais o homem amargo e desconfiado que ela conhecera meses atrás. Você teria feito isso de qualquer jeito, respondeu ela. Só precisava de um empurrãozinho. Rodrigo sorriu,
pegando em sua mão por um breve momento. Não, Cida, eu precisava de você. A mansão ganhou novos sons nas semanas seguintes. O piano da sala, antes coberto por um pano empoeirado, agora ecoava as melodias tocadas por Helena todas as manhãs. Rodrigo, que antes passava horas trancado no escritório, agora dedicava as tardes a longas conversas com a mãe no jardim. Cida observava aquela transformação com um sorriso discreto, sentindo-se parte daquela reconstrução. Certa tarde, enquanto servia chá para mãe e filho na varanda, Rodrigo a surpreendeu. "Sente-se conosco, Cida", convidou ele. "Não precisa ficar indo e vindo. Tenho trabalho na cozinha", desculpou-se ela, desconfortável. "Deixe isso para depois", insistiu Helena, indicando a cadeira vazia. "Você faz parte desta família agora." Família. A palavra ecoou dentro dela com uma força inesperada. Sentou-se, ainda hesitante. "Estávamos falando sobre o futuro", continuou Helena. "Rodrigo disse que vai reabrir a construtora." "É verdade?" perguntou Cida, surpresa. A empresa de Rodrigo estava praticamente parada desde o acidente. "Sim. Cansei de viver apenas dos investimentos. Quero voltar a criar, a construir." Os olhos dele brilhavam de um modo que Cida nunca havia visto. "Isso é maravilhoso", respondeu ela, genuinamente feliz por ele. O celular de Cida vibrou em seu bolso. Ela o ignorou, mas logo vibrou novamente. Com um pedido de desculpas, checou a mensagem. "Algum problema?" perguntou Rodrigo, notando sua expressão mudar. "Não. Só uma mensagem da faculdade." "Faculdade." Helena ergueu as sobrancelhas, interessada. Cida mordeu o lábio, como se tivesse sido pega em uma mentira. "Eu me inscrevi para o curso de enfermagem em Goiânia. Mandei os documentos há meses antes de..." Ela hesitou. "Antes de tudo isso." "E eles responderam?" perguntou Rodrigo, com uma expressão difícil de ler. "Sim, consegui uma bolsa integral." Ela baixou os olhos para o celular. "As aulas começam em 3 semanas." Um silêncio pesado caiu sobre os três. Helena foi a primeira a quebrá-lo. "Que notícia maravilhosa! Você deve estar muito orgulhosa." "Estou, mas..." Cida olhou para Rodrigo, que permanecia calado. "Não sei se vou aceitar." "Como assim não vai aceitar?" A voz de Rodrigo soou mais ríspida do que ele pretendia. "É o seu sonho, não é?" "É, mas agora tenho responsabilidades aqui. Vocês dois, a casa..." "Não seja absurda", interrompeu ele. "Não vamos ficar no seu caminho. Você vai para Goiânia, ponto final." Cida sentiu o estômago afundar. A firmeza com que ele dizia aquilo a magoou mais do que esperava. "Vou pensar no assunto", disse ela, levantando-se. "Com licença, preciso terminar de preparar o jantar." Na cozinha, com as mãos tremendo ligeiramente, Cida abriu a geladeira sem realmente ver o que havia dentro. A ideia de deixar aquela casa, de deixar Rodrigo e Helena, causava uma dor que ela não esperava sentir. Em apenas alguns meses, tornara-se mais que uma funcionária. Era parte daquela estranha família remendada. Mais tarde naquela noite, depois que Helena se recolheu, Rodrigo encontrou Cida na biblioteca, organizando livros que ninguém lia. "Precisamos conversar", disse ele, manobrando a cadeira para ficar de frente para ela. Sobre você estar evitando a melhor oportunidade da sua vida por nossa causa." Cida suspirou, fechando o livro que segurava. "Não é tão simples. É mais simples do que parece." A voz dele era firme, mas gentil. "Você veio para Campinas em busca de oportunidades de uma vida melhor. Agora tem a chance de estudar, de se tornar enfermeira. Não pode jogar isso fora. Mas quem vai cuidar de vocês? Helena ainda precisa de ajuda. E você? Nós nos viramos. Posso contratar outra pessoa." Ele fez uma pausa. "Não tão boa quanto você, claro, mas daremos um jeito." Aquelas palavras doeram mais do que deveriam. Ela seria facilmente substituída. "Entendo", disse Cida, voltando a arrumar os livros para esconder a decepção. Rodrigo aproximou a cadeira, pegando-a pelo braço com delicadeza. "Não, você não entende. Estou te mandando embora porque me importo com você, não porque não me importo." Seus olhares se encontraram e algo no ar entre eles mudou. "Rodrigo, O telefone tocou, interrompendo o que ela ia dizer. Rodrigo atendeu com visível irritação. "Quem é?"
A expressão dele endureceu enquanto ouvia. Como você conseguiu este número? Cida observou a mudança em seu rosto, a tensão retornando aos seus ombros. Escute bem, Arnaldo. Não quero suas desculpas nem suas ameaças veladas. Fique longe da minha família. Ele desligou com força, a respiração acelerada. O que ele queria? Perguntou Cida, preocupada. Diz ter documentos importantes da família. Insinuou que há segredos que poderiam nos prejudicar. Que tipo de segredos? Não sei. Provavelmente nada. Só quer chamar atenção. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. Ou talvez dinheiro. Na manhã seguinte, durante o café, Cida notou que Rodrigo estava distante, preocupado. Helena, por outro lado, parecia especialmente animada, falando sobre planos para o jardim. Vou aceitar a bolsa, anunciou Cida de repente, interrompendo uma fala de Helena sobre roseiras. Os dois olharam para ela, surpresos pela declaração repentina. Tem certeza? Perguntou Helena, com um sorriso compreensivo. Tenho. Cida olhou diretamente para Rodrigo. Você está certo. Não posso deixar essa oportunidade passar. Ele assentiu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Quando precisa partir? Em 2 semanas, para me instalar antes do início das aulas. Então temos 2 semanas para encontrar alguém que cuide dessa casa tão bem quanto você, disse Helena, tentando manter o tom leve. E de nós também. Naquela tarde, enquanto Helena descansava, Rodrigo encontrou Cida no quarto, arrumando suas poucas roupas. Você vai voltar, não vai? Perguntou ele, parado à porta. Nas férias, nos feriados. Cida dobrou uma blusa com cuidado desnecessário. Se você quiser. Eu quero. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela jamais ouvira antes. Quando ergueu os olhos, viu Rodrigo segurando um envelope. O que é isso? Sua passagem para Goiânia. E um cheque para ajudar com os custos iniciais. Não posso aceitar. Pode e vai. Ele empurrou a cadeira para mais perto. Considere um investimento. Quando você se formar, vai trabalhar na área de saúde da minha construtora. Ela riu, pegando o envelope. Nem sabia que construtoras tinham área de saúde. A minha vai ter. Só para você. O dia da partida chegou mais rápido do que Cida imaginava. A mala pequena, com suas poucas roupas e objetos pessoais, esperava ao lado da porta principal da mansão. Helena havia insistido em preparar um café da manhã especial, com todos os pratos que Cida mais gostava. Você vai voltar nas festas de fim de ano, não é? Perguntou Helena, servindo mais café. Se não for incômodo, respondeu Cida. Incômodo? Helena riu. Esta casa já está vazia, só de pensar em você longe. Rodrigo entrou na sala de jantar, impecavelmente vestido. Para surpresa de Cida, ele não estava na cadeira de rodas, mas caminhando com o auxílio de uma bengala. Seus passos eram lentos, cuidadosos, mas firmes. Você conseguiu! Exclamou ela, levantando-se por impulso. Queria te surpreender antes de partir, disse ele com um sorriso discreto. O médico liberou ontem. Cida não conseguiu conter as lágrimas. Após meses de exercícios dolorosos de quedas e recomeços, vê-lo em pé, caminhando com a bengala, era uma vitória que parecia impossível quando se conheceram. Estou tão orgulhosa de você. O carro que a levaria à rodoviária chegou pontualmente. O motorista, contratado por Rodrigo, carregou sua mala. A despedida foi mais difícil do que ela havia imaginado. Helena a abraçou longamente, deixando algumas lágrimas molharem o ombro de Cida. Você trouxe meu filho de volta para mim, sussurrou a senhora. Nunca vou esquecer isso. Quando chegou a vez de Rodrigo, um silêncio estranho caiu entre eles. Tantas coisas não ditas, tantos sentimentos mal compreendidos. Não se esqueça de tomar os remédios no horário certo, disse Cida, tentando manter a voz firme. E não exagere nos exercícios só porque está andando com a bengala. Sim, senhora, brincou ele, mas seus olhos estavam sérios. Cida, eu sei, interrompeu ela. Eu também. Eles se abraçaram brevemente, um abraço contido pela presença de Helena e do motorista. Cida entrou no carro sem olhar para trás, temendo não conseguir partir se visse os rostos deles novamente. As primeiras semanas em Goiânia foram um turbilhão. A cidade grande, tão diferente de sua Davinópolis natal, as aulas intensas, os novos colegas.
Cida dividia um pequeno apartamento com 2 outras estudantes, e entre as aulas e o trabalho de meio período que conseguira em uma farmácia, mal tinha tempo para sentir falta de Campinas. Mas à noite, deitada na cama estreita, as lembranças voltavam. A mansão silenciosa, o som do piano que Helena tocava pela manhã, as conversas com Rodrigo durante as sessões de fisioterapia. Ligava para eles uma vez por semana, chamadas breves, mas reconfortantes. Como está se adaptando aos estudos? Perguntou Rodrigo durante uma dessas ligações, quase um mês após sua partida. Bem, é difícil, mas estou conseguindo acompanhar. E vocês? Como está a bengala? Já estou usando apenas para distâncias maiores. Dentro de casa consigo me virar sem ela em trajetos curtos. E Helena? Melhorando a cada dia. O médico disse que o ar de Campinas está fazendo bem para ela. Um silêncio confortável pairou entre eles, antes de Rodrigo falar novamente. Sinto sua falta, Cida. A simplicidade daquelas palavras a pegou desprevenida. Eu também sinto sua falta, respondeu ela, a voz baixa para que as colegas de quarto não ouvissem. Venha para o feriado do mês que vem. Mando o motorista buscá-la na rodoviária. Tenho prova na segunda após o feriado. Não sei se conseguiria estudar aí. Eu te ajudo a estudar. Minha biblioteca está à sua disposição. Ela sorriu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Vou pensar no assunto. Aquela noite Cida não conseguiu dormir. A proposta de Rodrigo a deixara inquieta. Voltar tão cedo seria assumir que não estava conseguindo se adaptar longe deles? Ou apenas uma visita normal como qualquer pessoa faria à família? Família. Novamente aquela palavra que tanto significava e que nunca havia sido realmente definida entre eles. O que eram, afinal? Patrão e empregada? Amigos? Algo mais? A resposta chegou de forma inesperada na manhã seguinte. Saindo da aula, Cida encontrou com um entregador no corredor da faculdade. Aparecida Oliveira? Perguntou ele. Sim. Entrega para você. O pacote médio continha um celular novo, último modelo, com um simples bilhete. Para facilitar nossas conversas, o número é o mesmo. Um abraço apertado, R. Naquela mesma noite, o celular novo tocou. Era Rodrigo. Recebeu meu presente? Recebi. Não precisava, Rodrigo. Meu celular antigo funcionava bem. Mas este tem câmera melhor. Assim posso ver seu rosto quando conversamos. De fato, era uma videochamada. Cida sentiu o coração acelerar ao ver o rosto dele na tela pequena. Como estão as coisas por aí? Perguntou ela. Em constante evolução. Reabri a construtora, estamos com 2 projetos novos, e consegui andar um quarteirão inteiro sem a bengala ontem. Isso é maravilhoso. E por aí, os estudos? Intensos. Tem dias que mal consigo respirar entre as aulas e o trabalho na farmácia. A expressão dele mudou. Você não precisa trabalhar, Cida. Posso ajudar com as despesas. Não, Rodrigo. Já faz muito por mim, preciso fazer minha parte. Ele assentiu, respeitando sua decisão mesmo sem concordar totalmente. Arnaldo ligou novamente, disse ele, mudando abruptamente de assunto. Tentou extorquir dinheiro desta vez. Disse que tinha documentos que poderiam arruinar a reputação da família. E o que você fez? Mandei meu advogado registrar uma queixa. Parece que ele foi preso ontem tentando arrombar meu escritório na construtora. Meu Deus! Ele enlouqueceu? Talvez. Ou sempre foi assim e nós que não percebemos. Conversaram por mais 1 hora, sobre tudo e sobre nada. Quando Cida finalmente desligou, percebeu que suas colegas de quarto a observavam com sorrisos sugestivos. Namorado? Perguntou uma delas. Não, só um amigo. Um amigo que manda celulares caros e te deixa com esse sorriso bobo? Provocou a outra. Cida não respondeu, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. O que eram ela e Rodrigo, afinal? E o que poderiam se tornar? Nas semanas seguintes, as videochamadas tornaram-se parte da rotina. Todas as noites antes de dormir, Cida falava com Rodrigo. Às vezes, Helena se juntava à conversa. Outras vezes, eram apenas os dois. A distância, em vez de afastá-los, parecia fortalecer o vínculo que haviam criado. 1 mês depois, Cida finalmente decidiu aceitar o convite para visitar Campinas no feriado. Quando o trem chegou à estação,
ela viu uma figura familiar esperando na plataforma, apoiada levemente em uma bengala, mas em pé, sorrindo. Rodrigo abrira os braços, e ela correu para ele sem hesitar. Bem-vinda de volta, sussurrou ele em seu ouvido. É bom estar em casa, respondeu ela, percebendo finalmente que aquela era a verdade. O fim de semana em Campinas passou como um sonho. Helena havia preparado o quarto de Cida exatamente como ela deixara, com flores frescas sobre o criado mudo. A mansão, antes tão formal e fria, agora parecia acolhedora, com fotografias novas nas paredes e pequenos toques que indicavam uma vida sendo realmente vivida ali. Você parece bem, comentou Cida no domingo à noite, enquanto ajudava Rodrigo com exercícios leves de alongamento na sala. Estou me sentindo bem, respondeu ele, estendendo a perna com muito mais facilidade do que antes. O médico disse que superou as expectativas. E os negócios? A construtora está voltando aos trilhos. Tenho ido ao escritório 3 vezes por semana. Cida sorriu, orgulhosa dos progressos dele. Quando o relógio marcou 10 horas, ela suspirou. Preciso arrumar as malas. Meu trem sai amanhã às 7. Já? A decepção na voz dele era evidente. Mas você mal chegou. Tenho aula à tarde. Rodrigo segurou sua mão, impedindo-a de levantar-se. Fique mais um pouco, só esta noite. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Cida raramente via. Ela assentiu, sentando-se novamente ao lado dele no tapete. Como é a faculdade? Perguntou ele. Está gostando mesmo? Estou amando. Os professores são ótimos, as matérias são interessantes. Ela hesitou. Mas sinto falta daqui. Daqui ou de nós? A pergunta direta a pegou desprevenida. Dos dois, admitiu ela. Principalmente de vocês. Ele entrelaçou seus dedos aos dela, um gesto simples que fez o coração de Cida acelerar. Tenho pensado muito desde que você partiu, disse Rodrigo, escolhendo as palavras com cuidado, sobre o que quero da vida daqui para frente. E o que descobriu? Que quero você nela. A simplicidade da declaração deixou Cida sem palavras. Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Rodrigo ignorou, mas o toque insistente ecoava pela casa silenciosa. Melhor atender, disse ela, aliviada pela interrupção que lhe daria tempo para organizar os pensamentos. Rodrigo pegou o telefone com evidente irritação. Alô? Sua expressão mudou imediatamente. Sim, ela está aqui. O quê? Quando? Estamos indo. Ele desligou, o rosto pálido. O que houve? Perguntou Cida, alarmada. Helena. Ela teve um mal-estar durante o sono e a enfermeira da noite a levou para o hospital. Aparentemente foi um princípio de infarto. Sem pensar 2 vezes, Cida levantou-se e estendeu a mão para ajudá-lo. Vamos agora mesmo. Durante o caminho até o hospital, o silêncio no carro era opressivo. Rodrigo, que dirigia com habilidade apesar da mobilidade ainda limitada, apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Ela vai ficar bem, disse Cida, tentando soar mais confiante do que se sentia. Não posso perdê-la agora, murmurou ele. Não quando acabamos de nos reencontrar. No hospital, a médica os recebeu com uma expressão séria. Dona Helena teve um infarto leve, mas devido à idade e ao quadro geral de saúde dela, precisamos mantê-la em observação por alguns dias. Posso vê-la? Perguntou Rodrigo. Sim, mas por pouco tempo. Ela está sedada. No quarto, Helena parecia pequena e frágil entre os lençóis brancos e os aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Rodrigo sentou-se ao lado da cama, segurando a mão frágil da mãe. Me desculpe, sussurrou ele, por todo o tempo perdido. Cida permaneceu na porta, sentindo-se uma intrusa naquele momento íntimo, mas incapaz de se afastar. Observava a cena com o coração apertado, dividida entre a preocupação por Helena e o trem que deveria pegar em poucas horas. Rodrigo pareceu perceber seu dilema. Seu trem, disse ele olhando o relógio. Não se preocupe com isso. Mas suas aulas... Posso pegar outro trem amanhã. Ou depois. Ela se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dele. Não vou deixar vocês agora. Ele assentiu grato. As horas se transformaram em dias. Cida perdeu a primeira semana de aulas do novo semestre, mas enviou um atestado justificando sua ausência por motivos familiares urgentes.
A palavra família não parecia mais estranha ou fora de lugar quando pensava em Rodrigo e Helena. No terceiro dia, Helena acordou mais lúcida e sorriu ao ver Cida ao lado da cama. Achei que você estaria em Goiânia, disse ela, com a voz fraca. E perder a chance de cuidar da minha paciente favorita? Brincou Cida, ajustando o travesseiro. Jamais. Você vai se atrasar nos estudos. Posso recuperar o tempo perdido. Você é mais importante. Helena segurou a mão dela com surpreendente força. Ele precisa de você, sabe? Nunca o vi tão vivo quanto desde que você apareceu. Cida corou, sem saber o que responder. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Você fez o que ninguém mais foi capaz de fazer. Atravessou as defesas dele, fez ele confiar novamente. Naquela noite, quando voltaram para casa deixando Helena sob os cuidados da equipe médica, Rodrigo e Cida sentaram-se na varanda. O céu estrelado parecia mais brilhante que o normal. Você vai voltar para Goiânia? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Preciso. Já perdi uma semana de aulas. Entendo. A tristeza em sua voz era palpável. Mas posso voltar nos fins de semana sempre que possível, acrescentou ela. E nas férias, claro. E depois? Ele a encarou diretamente. Depois que se formar? Cida não havia pensado tão adiante. Não sei ainda. Tenho uma proposta para você. Rodrigo ajeitou-se na cadeira, como fazia sempre que ia falar de negócios. Estou expandindo a construtora. Vamos começar a construir clínicas e hospitais. Precisarei de alguém para coordenar a área de saúde, alguém que entenda tanto do lado técnico quanto do lado humano. Rodrigo, eu ainda nem me formei. Não estou falando para agora. Estou falando do futuro, do nosso futuro. A palavra nosso pairou no ar entre eles, carregada de significados. Você está me oferecendo um emprego ou algo mais? Perguntou ela, reunindo coragem. Ele sorriu, aquele sorriso que ela raramente via, mas que iluminava todo o seu rosto. Os dois, se você quiser. Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Dessa vez eram boas notícias do hospital. Helena estava respondendo bem ao tratamento e poderia voltar para casa em 2 dias, desde que mantivesse repouso absoluto. Na manhã seguinte, Cida pegou o trem para Goiânia com a promessa de voltar no próximo fim de semana. Enquanto observava a paisagem pela janela, pensava na proposta de Rodrigo. Não apenas um emprego, mas uma vida juntos. Uma família de verdade, construída não pelo sangue, mas pela escolha mútua. Pela primeira vez em anos, Cida sorriu para o futuro sem medo. 3 meses se passaram em um ritmo acelerado. Cida dividia sua vida entre Goiânia e Campinas, estudando intensamente durante a semana e pegando o trem para a mansão dos Azevedo quase todos os fins de semana. Seus professores notaram a determinação com que se dedicava aos estudos, completando trabalhos com antecedência e buscando material extra para compensar as aulas de sexta-feira que ocasionalmente perdia. Em Campinas, Helena se recuperava lentamente. O susto do infarto havia deixado marcas, não apenas em sua saúde, mas também na dinâmica da casa. Rodrigo contratara uma enfermeira para os dias de semana, mas era Cida quem supervisionava os cuidados, revisando medicações e sugerindo ajustes na dieta. Você vai ser uma enfermeira excepcional, comentou Helena numa tarde de domingo, enquanto Cida trocava o curativo em seu braço, onde ficara o acesso venoso. Ainda tenho muito o que aprender, respondeu ela, concentrada em sua tarefa. Talvez tecnicamente, mas o principal você já tem, o cuidado genuíno. Helena olhou para além de Cida, sorrindo ao ver Rodrigo parado na porta, observando-as com uma expressão que misturava admiração e algo mais intenso. A construtora Azevedo renascia sob o comando renovado de Rodrigo. O projeto das clínicas avançava, e ele frequentemente consultava Cida sobre detalhes funcionais que apenas alguém da área de saúde perceberia. As ligações noturnas tornaram-se mais longas, muitas vezes estendendo-se até madrugada, com discussões que iam muito além de plantas baixas e fluxos de pacientes. Numa sexta-feira chuvosa, Cida desceu do trem em Campinas e se surpreendeu ao não encontrar o motorista habitual esperando. Em seu lugar estava Rodrigo, sem bengala, caminhando com uma leve mas quase imperceptível manqueira. "Você está andando sem apoio", exclamou ela,
deixando a mala cair no chão para abraçá-lo. A surpresa! Ele a abraçou com força, levantando-a ligeiramente do chão. O médico liberou semana passada, mas quis esperar para mostrar pessoalmente. Durante o caminho para casa, ele não parava de sorrir. Tenho outra surpresa, disse, diminuindo a velocidade do carro ao se aproximarem da mansão. O que seria? Perguntou ela curiosa. Você precisa ver com seus próprios olhos. Ao chegarem, Cida notou imediatamente uma diferença. As cortinas pesadas que sempre cobriam as janelas da frente haviam sido substituídas por outras mais leves, permitindo que a luz entrasse livremente. O jardim, antes imaculadamente formal, agora exibia canteiros coloridos de flores silvestres. Está diferente, comentou ela. É apenas o começo, respondeu ele, abrindo a porta. O interior da mansão estava transformado. Móveis haviam sido rearranjados, as cores das paredes mudadas de tons escuros para cores claras e acolhedoras. Na sala de estar, o piano de Helena ocupava agora um lugar de destaque próximo à janela. Reformamos enquanto você estava fora, explicou ele. Helena escolheu as cores, eu redefini os espaços. Está lindo, mas... Por quê? Rodrigo sorriu, conduzindo-a pela casa. Porque era hora de deixar o passado para trás. Esta casa sempre foi um mausoléu de memórias amargas. Decidimos que era hora de criar novas lembranças. No andar superior, ele abriu a porta de um cômodo que antes servia como um dos quartos de hóspedes. Havia sido completamente reformado em um escritório espaçoso com 2 estações de trabalho. Este é o seu espaço, se você quiser, disse ele, indicando uma das mesas. Para quando estiver estudando ou trabalhando aqui. Helena insistiu que ficasse perto do meu. Cida percorreu o quarto com os olhos marejados, notando os detalhes cuidadosamente planejados. Livros de enfermagem nas prateleiras, um microscópio de última geração, até mesmo um pequeno quadro branco para anotações. É perfeito, sussurrou ela. Tem mais uma coisa. Rodrigo a levou até o quarto que ela costumava usar nos fins de semana. Havia sido completamente renovado, com móveis novos, cortinas nas cores que ela mencionara gostar e uma coleção de pequenos objetos que ela havia admirado em suas conversas. Para você, não se sentir apenas uma visitante de fim de semana, explicou ele. Este é seu lar agora, se você quiser. Rodrigo, Antes que você diga qualquer coisa, interrompeu ele, preciso deixar algo muito claro. Pegou as mãos dela entre as suas. Não estou tentando comprar sua presença. Se você decidir ficar em Goiânia depois de formada, este quarto ainda será seu quando quiser visitar. Se decidir ir para outro lugar, apoiarei sua decisão. Mas se escolher ficar... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Se escolher ficar, quero que saiba que não será como funcionária ou apenas como amiga. O coração de Cida acelerou. Como o quê, então? Como a pessoa que mudou minha vida. A pessoa que me fez acreditar que posso ser mais do que um homem amargurado em uma cadeira de rodas. A pessoa que trouxe minha mãe de volta para mim. Ele respirou fundo. A pessoa que amo. A declaração pairou entre eles, simples e direta, sem grandes gestos ou palavras rebuscadas, apenas a verdade crua que ambos já sabiam há meses. Eu também te amo, respondeu ela, as lágrimas finalmente escorrendo. Mas tenho medo. Do quê? De que você esteja confundindo gratidão com amor. De que você precise de mim de uma forma que não seja saudável. Rodrigo sorriu, compreendendo seus temores. Eu precisava de você antes, quando estava perdido, com raiva do mundo. Agora, ele indicou as próprias pernas, firmes sob seu peso. Agora posso caminhar sozinho, literalmente e figurativamente. Não preciso mais de você como muleta. Quero você como companheira. No andar de baixo, Helena tocava piano, as notas suaves chegando até eles, como uma bênção silenciosa. E meus estudos? Perguntou Cida. Continuam sendo prioridade. Ele se aproximou, tocando seu rosto com delicadeza. Posso esperar o tempo que for necessário. Esperaria uma vida inteira se precisasse. Naquela noite, durante o jantar, Helena observava os dois com um sorriso cúmplice. Ela havia percebido a mudança entre eles, a decisão silenciosa que haviam tomado. Finalmente, disse ela, erguendo sua taça de suco em um brinde.
Pensei que vocês dois nunca perceberiam o óbvio. Rodrigo riu, entrelaçando seus dedos aos de Cida sobre a mesa. Algumas coisas valem a espera, mãe. 2 dias depois, quando Cida embarcou no trem de volta para Goiânia, levava consigo não apenas a certeza do amor de Rodrigo, mas também uma chave, a chave da mansão que agora também era seu lar. Apenas mais 6 meses, disse ela antes de partir, e estarei formada. Estaremos esperando, respondeu ele, beijando-a suavemente. Eu e ela. Sua família. Família. A palavra agora tinha um significado completamente novo para Cida. Não era mais apenas um sonho distante ou uma lembrança amarga de Davinópolis. Era real, construída com cuidado e amor entre 3 pessoas que o destino havia reunido de forma inesperada. Enquanto o trem se afastava, Cida olhou pela janela uma última vez, vendo Rodrigo de pé na plataforma, forte e confiante, finalmente livre das amarras do passado. Assim como ela. 6 meses depois, o sol de fim de tarde dourava o jardim da mansão. As flores balançavam com a brisa leve, criando ondas coloridas sobre o gramado impecável. Sentada em uma cadeira de vime sob a sombra de uma árvore antiga, Helena observava o movimento da casa com um sorriso plácido. A mansão, antes silenciosa e sombria, agora pulsava com vida. Funcionários entravam e saíam, carregando arranjos de flores e últimos preparativos. Dentro de algumas horas, o jardim receberia uma pequena, mas significativa celebração. Está tudo conforme você imaginou? Perguntou Rodrigo, aproximando-se com 2 taças de suco. Melhor, respondeu Helena, aceitando a bebida. Nunca pensei que veria esta casa tão cheia de vida novamente. Rodrigo sentou-se ao lado da mãe, observando o movimento. Seu andar estava quase normal agora, com apenas um leve mancar quando se cansava demais. Os médicos haviam ficado impressionados com sua recuperação, muito além do que previam inicialmente. Nervoso? Perguntou Helena, notando como ele não parava de verificar o relógio. Um pouco, admitiu ele. E se ela mudar de ideia? Helena riu, tocando a mão do filho com carinho. Ela atravessou metade do Brasil para voltar para você. Atravessou até a piscina para salvar um desconhecido rabugento. Acha mesmo que vai desistir agora? O comentário arrancou um sorriso dele. Tem razão. No andar de cima da mansão, Cida terminava de se arrumar. O vestido simples, mas elegante, realçava sua beleza natural. Nada extravagante, exatamente como haviam concordado. Olhou-se no espelho, ainda se acostumando com a imagem da mulher confiante que agora encarava. A formatura havia sido 3 dias antes em Goiânia. Rodrigo e Helena fizeram questão de estar presentes, aplaudindo com entusiasmo quando ela recebeu o diploma. Foi a primeira da família a concluir o ensino superior, a primeira Oliveira a se tornar enfermeira. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Posso entrar? Era a voz de Helena. Claro! A senhora entrou, apoiada em sua bengala, agora uma companheira constante após o infarto. Seus olhos brilharam ao ver Cida pronta. Você está linda, minha filha. A palavra filha, dita com tanta naturalidade, ainda aquecia o coração de Cida. Obrigada por tudo, Helena. Por me acolher, por confiar em mim. Não, querida. Helena se aproximou ajustando uma mecha do cabelo de Cida. Somos nós que devemos agradecer. Você salvou esta família quando pulou naquela piscina. As 2 se abraçaram. Um abraço carregado de afeto genuíno. Quando se separaram, Helena tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Isto pertenceu à minha avó, disse ela, abrindo a caixa para revelar um delicado colar de pérolas. Gostaria que você o usasse hoje. Helena, eu não posso aceitar algo tão valioso. Pode e vai. O tom não admitia contestação. É tradição na família Azevedo, e você é uma Azevedo agora, quer queira, quer não. Com mãos ligeiramente trêmulas, Helena ajudou Cida a colocar o colar. As pérolas, com seu brilho suave, completaram o visual com perfeição. Quando finalmente desceram para o jardim, o sol começava seu lento mergulho no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Rodrigo esperava no pequeno altar improvisado sob um arco de flores. Ao seu lado, o juiz de paz conversava tranquilamente com o fisioterapeuta, que se tornara amigo da família. Não havia muitos convidados, apenas alguns amigos próximos,
colegas da construtora, 2 professores queridos de Cida e sua mãe, que viajara de Davinópolis para a ocasião. Era exatamente como haviam planejado. Íntimo, significativo, sem extravagâncias. Ao ver Cida caminhando em sua direção, com Helena ao seu lado no lugar tradicionalmente ocupado pelo pai da noiva, Rodrigo sentiu o coração acelerar. Não era uma sensação nova. Sentia o mesmo toda vez que havia desde aquele primeiro dia na piscina. A cerimônia foi breve e emocionante. Os votos escritos por ambos falavam de encontros inesperados, de segundas chances e de amor construído sobre alicerces de respeito e admiração mútua. Quando o juiz os declarou marido e mulher, os aplausos dos poucos presentes pareciam preencher todo o jardim. Durante a pequena recepção que se seguiu, Rodrigo puxou Cida para um canto mais tranquilo do jardim. Feliz? Perguntou ele, entrelaçando seus dedos aos dela. Mais do que imaginei ser possível, respondeu ela sorrindo. Tenho um presente para você. Ele tirou do bolso um envelope e entregou a ela. Dentro havia uma proposta formal de sociedade na nova divisão de saúde da construtora Azevedo. Rodrigo, eu mal me formei. Não tenho experiência para ser sócia de uma empresa. Tem toda a experiência que eu preciso. Ele segurou as mãos dela. Conhecimento técnico se adquire, Cida. Compaixão e visão humana, nem sempre. Você vai transformar nossos projetos de hospitais em algo realmente especial. Nossos projetos, repetiu ela, saboreando as palavras. Sim, nossos. Em todos os sentidos. De longe, Helena os observava com um sorriso sereno. A cadeira de rodas que agora ela ocasionalmente usava para distâncias maiores estava posicionada sob a sombra de uma jabuticabeira carregada de frutos. Ao seu redor, a vida que ela quase perdera pulsava vibrante. Quando Rodrigo e Cida se juntaram a ela novamente, o sol já se punha no horizonte, banhando o jardim com uma luz dourada. Sabe o que estou pensando? Comentou Helena enquanto os 3 observavam o crepúsculo. O quê? Perguntou Rodrigo. Que finalmente construímos uma família. Não do jeito tradicional, não do jeito que imaginávamos. Ela fez uma pausa, contemplando o filho e a nora. Mas uma família verdadeira mesmo assim. Cida sentou-se ao lado dela, pegando sua mão enrugada entre as suas. A família que escolhemos é tão importante quanto a que nascemos. Às vezes mais, acrescentou Rodrigo, pensando em tudo que haviam vivido nos últimos 2 anos. Helena apertou a mão de Cida com surpreendente força. Obrigada por nos salvar, disse ela com a voz embargada. Por salvar meu filho da água naquele dia e por nos salvar de nós mesmos depois. Eu também fui salva, respondeu Cida, olhando para o céu que agora se pontilhava com as primeiras estrelas. Encontrei meu lugar no mundo. Os 3 permaneceram ali, unidos pelo silêncio confortável de quem não precisa mais de palavras para se entender. A noite caía lentamente sobre o jardim, mas o caminho à frente nunca estivera tão claro. Queridos espectadores, o que acharam desta emocionante história de superação, confiança e amor? A jornada de Rodrigo, Cida e Helena nos mostra que famílias podem ser construídas através de escolhas diárias e que as conexões mais profundas, muitas vezes, nascem nos momentos mais inesperados. Se essa narrativa tocou seu coração como tocou o nosso, deixe seu comentário contando qual momento mais te emocionou. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que exploram as complexidades dos relacionamentos humanos e o poder transformador do cuidado genuíno. Aliás, estamos curiosos. De qual região ou estado do Brasil você está assistindo a este vídeo? Ou talvez esteja acompanhando de outro país lusófono. Conte nos comentários de onde você acompanha nossa programação.